Olá, igreja com propósito, que alegria nós estarmos aqui todos juntos, reunidos. Nós sabemos que mesmo à distância, mesmo longe, mesmo cada um nas suas casas, nós sabemos que o Senhor Ele tem algo especial para derramar no dia de hoje. E nós queremos te convidar a adorar ao Senhor juntamente conosco. Aí de onde você está, seja no carro, na sua casa, na sala, na cozinha, independente, nós te convidamos para adorar conosco, para celebrar conosco, louvar ao nosso Deus, porque nós sabemos que Ele tem coisas incríveis para derramar no dia de hoje. Por isso que eu gostaria nesse momento que você fechasse os seus olhos aonde você estiver e começasse a falar: Espírito Santo, enche a minha casa, enche a minha vida. Nós te pedimos, nós te convidamos. Venha, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. Senhor, nós te consagramos esse final de ano. Vem, Espírito Santo, enche este lugar. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro, não há outro como Jesus. Eu te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei, e eu te amo. Te amo, eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei. Te amo, te darei a ti uma canção de amor pra sempre. Vem dar em mim, eu cantarei. Oh, eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem dar em mim. Oh, Senhor, e faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer,
Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer obedecer. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer obedecer. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. A ti uma canção de amor. Vem dar em mim. Oh, eu canto pra sempre. Sou somente teu. Vem dar em mim. Oh, vem dar em mim, Senhor. A ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem dar em mim. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. E aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Senhor, nosso Deus. E aleluia, Santo, Santo, e ao Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo. Poderoso e digno de louvor, digno de louvor, digno e digno de louvor, e digno de louvor. Amém. Olá, olá família, nós estamos aqui no nosso último culto de 2025. Não teria uma melhor forma de nós encerrarmos este ano sendo gratos ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você, a gratidão, ela transforma aquilo que você tem em suficiente. Não é que você não vai buscar mais, não é que você vai à busca de melhorar e crescer a sua vida financeira, não é isso. Mas aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem até agora, você é grato. Eu costumo dizer que a gratidão, ela abre portas, porque você entende que você está numa posição de servo. E é isso que Deus tem feito nesse ano 2025. Aqui, em Colossenses 3,17, tem um versículo maravilhoso que eu gosto. Ele diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que versículo maravilhoso. Esse ano de 2025, quantas coisas Deus ministrou na sua vida. Quantas conquistas você teve nesse ano de 2025. Deus cuidou de você, dos seus negócios, do seu trabalho. Você cresceu, você estudou mais, você se tornou uma pessoa melhor. A sua família tem sido abençoada, os seus filhos, o seu casamento. Então nós queremos, nesse final de ano, nosso último culto, nós queremos dar uma oferta de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. E não há melhor forma de nós olharmos para a história e entender que pessoas gratas a Deus, elas foram muito mais longe, muito mais alto. A começar por tudo aquilo que Jesus fez por nós. A maior gratidão que nós temos no nosso coração é olhar para a palavra de Deus e ver como Deus tem abençoado as nossas vidas. E o sacrifício de Jesus na cruz nos traz para este lugar de nós sermos eternamente gratos por tudo aquilo que tem feito por nós. Então eu quero desafiar você neste último culto. Seja grato ao Senhor, faça uma oferta especial. Você quer ofertar pelo ano de 2026? Faça isso. Você quer ofertar agora por tudo aquilo que você fez esse ano 2025? Como Deus tem feito você prosperar? Eu tenho certeza que se você olhar para a sua história, você olhar para esse ano todo, você vai enxergar as mãos de Deus e o cuidado de Deus. Deus tem colocado você nessa posição para você ser alguém que vai fazer a diferença. Não existe a melhor forma de você dizer para você mesmo: Senhor, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, em nome de Jesus, eu vou estar orando pela sua vida financeira. Esse ano 2025 foi incrível na sua vida. E eu já vou declarar em nome de Jesus, através da sua oferta, aquilo que você vai entregar, o seu dízimo, nós vamos ministrar uma oração declarando que 2026 será um ano incrível, um ano ainda melhor na sua vida e na vida da sua família, eu tenho certeza disso. Então faça a sua oferta e eu quero orar com você e declarar essa palavra. Deus, nós queremos em nome de Jesus, Pai,
ser grato ao Senhor por esse ano de 2025, por tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós neste ano, Senhor. Foi incrível aquilo que o Senhor realizou. Nós podemos ver as mãos do Senhor, os cuidados do Senhor sobre a nossa vida. E nós queremos, Pai, nesse momento, consagrar a nossa oferta e dízimo na casa do Senhor. Nós queremos declarar que cada família, cada pessoa vai colher a 30, 60 e a 100 por um. E nós já queremos declarar uma palavra, que 2026 será um ano de um romper sobrenatural. Nós estamos aí, Pai, nesse desafio de 2026 para o telhado da nossa igreja, e nós cremos que nós veremos as mãos do Senhor. O Senhor levantará pessoas, Pai, com muitas condições financeiras para poder abençoar o reino do Senhor. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, consagrar para uso exclusivo da obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Nós estamos no último domingo do ano e eu tenho a certeza que o Senhor abençoou muito a sua vida e a sua família durante esse ano, e eu tenho a certeza absoluta também que o Senhor tem muito para nós para o próximo ano. Eu estava sondando no coração e orando qual seria uma boa palavra que o Senhor quer trazer para a gente nesse último domingo do ano. E eu tenho a certeza que aquilo que Deus falou de uma forma muito profunda e prática, tanto para mim como para a Silvani, conversando com o Jun também sobre isso, ele tem também para toda a nossa igreja para o próximo ano. Eu quero falar com você sobre um assunto apenas, um conselho para o próximo ano. Nós poderemos dar muitos conselhos, como a gente tem visto aí muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus dando conselhos para o próximo ano. Mas no meu coração, dentre muitos bons conselhos, eu tenho apenas um conselho para dar para você para o próximo ano. Eu quero falar com você nessa última meditação nossa de um domingo nesse ano sobre um conselho apenas, olhando para Jesus. Eu quero ler com você o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 2, que diz o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Apenas um conselho, dentre muitos bons conselhos que eu posso dar para você, olhando para Jesus. Existem três coisas que eu entendo que são coisas que atrapalham o nosso olhar fixo em Jesus. Eu vejo que existe basicamente três áreas. A primeira área é saudade do passado, faz a gente olhar para trás. A segunda área são preocupações e ansiedades quanto à nossa vida. As preocupações e ansiedades faz com que a gente tire o olhar de Jesus e foque em muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Não são coisas que ilusórias, são fatos reais, mas o nível de ansiedade e preocupação que a gente deposita nessas coisas faz com que a gente tire o olhar de Jesus. E a terceira categoria seriam as distrações. As distrações com as coisas da nossa vida,
que são coisas que acontecem, não são necessariamente pecado, mas tira o nosso foco, o nosso olhar de Jesus. Eu quero discorrer nessa meditação com você sobre essas três coisas, te aconselhando: olhar fixamente, intencionalmente para Jesus no ano de 2026. A primeira parte, então, seria a saudade do passado. Saudade do passado. O Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Nós sabemos que existem muitas mulheres na Bíblia. E Jesus, ele fala de uma mulher. Ele poderia citar muitas outras mulheres, mas tem uma mulher que ele fala assim: lembre-se dela, da mulher de Ló. E Jesus, aqui, no contexto, de quando ele fala isso aqui, ele está falando no contexto dos fins dos tempos, em que as coisas seriam muito tumultuadas, as coisas seriam difíceis, e ele, no meio disso tudo, ele fala assim: gente, se lembre da mulher de Ló. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, versículo 26, o seguinte: a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Quando eles estavam fugindo de Sodoma e Gomorra, Deus tinha dito que ia destruir aquela cidade. Abraão intercede por Ló e sua família, os anjos vão ali e tiram Ló e sua família daquele local de destruição. E quando eles estavam fugindo e Deus destruindo aquilo que estava destruindo a vida de Ló e de sua família, Deus estava findando aquilo que tinha que ser findado na vida de Ló e de sua família. A mulher de Ló olhou para trás e Deus disse: não olhe para trás, fuja, saia desse local, não olhe para trás, não sinta saudade daquilo que estava destruindo a sua vida. Não olhe para trás, coisas que vocês estão deixando para trás, coisas que têm que ficar no passado, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás. O que ela sentiu no coração para que ela desobedecesse a Deus e olhasse para trás? E ela se transformou numa coluna de sal. E Jesus cita, milhares de anos depois, ele cita, diz assim: lembre-se da mulher de Ló. E ele está dizendo isso para que nós, eu e você, a gente não olhe para trás, para o passado. Existem coisas que devem ficar em 2025. Existem coisas que devem ficar no ano passado, no ano retrasado e assim por diante, no passado da nossa vida. Essas coisas que a gente deve deixar e a gente não deve sentir saudade. Ou mesmo coisas que não deveríamos sentir saudade porque foram coisas ruins, a gente não deve ficar olhando para trás nessas coisas. Jesus, ele diz em Lucas capítulo 9, versículo 62 o seguinte: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque quando as pessoas pegavam no arado e o animal puxava, se a pessoa olhava para trás, o arado saía do caminho, ele saía da rota. Então, para manter a nossa vida na rota, manter a nossa vida no caminho que Deus quer que a gente mantenha, nós não devemos ficar olhando para trás. Existem três coisas que a gente deve deixar para trás e não olhar com saudade do passado. A primeira coisa que a gente deve deixar para trás é coisas que poderiam nos destruir e Deus nos tirou de lá. Coisas que poderiam destruir Ló, poderia destruir a sua família. Deus queria destruir, sem destruir a vida de Ló. Por isso Deus disse: não olhe para trás, eu vou destruir essas coisas. Quais são coisas que poderiam me destruir você, que a gente tem que deixar no passado? Sentimentos. Existem coisas que você deve deixar para trás. Deixa esse ano. Sentimentos, mágoas, sentimentos ruins, sentimento de inferioridade, sentimento de sentimentos ruins em relação a pessoas. Esses sentimentos você deve deixar para trás. Não leve para o ano que vem, senão você vai tirar o seu foco de Jesus. Crenças, algumas crenças que nós temos acerca de pessoas,
acerca de fatos, acerca da gente mesmo, sonde no seu coração. Existem crenças que nós não devemos carregar mais na nossa vida, superstições. Superstições nas quais Jesus já nos libertou. Nós não vivemos por superstição e não devemos andar por aquilo que vemos ou ouvimos, devemos andar pela fé. Deixe para trás. Ambientes também. Existem ambientes que você já frequentou que não foi bom para você. Locais que, necessariamente falando, não são pecaminosos. Não faz mal para esse ou para aquele, mas para você faz. Não frequente. Não vá. Deixe para trás. Não sinta saudade, mas lá eu sinto uma nostalgia. Eu lembro daquele local, foram momentos bons, mas se prejudicaram você e se te prejudica, deixe para trás. A segunda coisa que devemos deixar no passado são pecado. É pecado. Pecados que Jesus já nos deu vitória. Existem pecados nas quais Jesus já te deu vitória ou Ele está te dando vitória. Deixe o pecado para trás. Deixe os vícios. Deixe para trás coisas que já te escravizaram, que te prenderam. Nós vemos aqui no texto que nós lemos logo no começo, o autor aos Hebreus diz assim: livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado. Então, existem duas coisas que a gente deve se livrar: peso e pecado. O peso necessariamente não é pecado. O peso necessariamente não é algo que afronta a santidade de Deus, mas ele te prende. Ele cerceia a sua capacidade de correr mais na carreira da vida cristã. Então, tanto isso como o pecado, Jesus já te deu vitória, deixe para trás. A terceira coisa que a gente deve deixar no passado são fases da nossa vida que a gente já passou. Você já cresceu, amadureceu e está numa outra fase da sua vida espiritual, da sua vida cristã? Não haja com infantilidade. Haja de acordo com a sua maturidade. Você amadureceu, não é mais infantil na vida cristã, então você deve agir conforme a pessoa madura na vida cristã. Mas também no sentido biológico. Você casou, haja como casado. Você é uma pessoa que assumiu uma responsabilidade no seu local de trabalho, você assumiu uma responsabilidade diante da sua família ou mesmo na igreja, você então tem que agir conforme você já amadureceu. Porque são fases da nossa vida que a gente tem que ir galgando, amadurecendo, e aquilo que a gente já ultrapassou, deixe no passado. Porque quais são as consequências? Quais são as consequências de nós não deixarmos essas coisas no passado? Se você observar, a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela paralisou. Ela virou uma coluna de sal. Ali faz com que ela não somente tenha paralisado, mas ela se tornou um exemplo para que as pessoas se lembrassem. Por isso que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Qual é a consequência de nós ficarmos olhando com saudade para o passado? Qual é a consequência de a gente voltar a coisas que nos prejudicavam lá no passado? Quais são as consequências de nós nos escravizarmos de novo? Quais são as consequências? Da mesma forma como a mulher de Ló paralisou, a nossa vida pode paralisar também. Jesus quer que a gente olhe para frente, que a gente caminhe para frente. Mas quando nós ficamos com saudade do passado, ou ficamos voltando para aquilo que Deus já destruiu na nossa vida, que Deus não quer mais para nós, existe o perigo de nós nos paralisarmos. Deus não quer um 2026 paralisado. Deus quer que você cresça. O que ficou em 2025, Deus tirou da sua vida, deixa aqui. Siga para 2026, olhando para Jesus. Qual que é o antídoto para que nós não fiquemos olhando para trás, com saudosismo ou nos prendendo no passado? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. A palavra firmemente aqui está nos dizendo intencionalmente.
Está falando no sentido de nós termos um posicionamento firme. Nós sermos decididos em olhar para Jesus, que é o autor, é o consumador, é o confirmador, é o que fortalece a nossa fé. Olhe para Jesus e você não ficará olhando para o passado, com saudosismos ou também com engano, vindo a se prender novamente naquilo que Deus já destruiu. Deus já disse, já destruí, não volte mais para o passado. A segunda coisa que pode nos impedir ou pode fazer com que nós sejamos vagarosos em caminhar na vida cristã, olhando para Jesus, são preocupações e ansiedade. A preocupação e a ansiedade. Jesus diz em Mateus capítulo 6, no versículo 25, o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Mateus capítulo 6, versículo 27 diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus aqui ele está dizendo que existem preocupações que não vai mudar a nossa vida. Mas existem preocupações também quanto a coisas corriqueiras da nossa vida, que pode fazer com que nós sejamos paralisados. Uma preocupação excessiva quanto à comida, bebida. Preocupações excessivas quanto ao nosso corpo, quanto ao que se vestir. Jesus está dizendo que existem dois tipos de preocupações. Quanto a aquilo que nós não podemos mudar, ou seja, acrescentar uma hora a mais à nossa vida, ao curso da nossa vida, mas também coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Então essas duas coisas, tanto uma como a outra, pode sobrecarregar o nosso coração, fazendo com que nós vivamos uma vida de ansiedade. Por isso, ele diz que algo terrível pode acontecer com a gente quando a gente se preocupa demasiadamente com as coisas e carrega e sobrecarrega o nosso coração e os nossos dias, nossas ações, nossa própria atitude de preocupação. Carrega de ansiedade. Mateus capítulo 13, versículo 22, ele diz o seguinte: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos. Semente aqui é a palavra de Deus. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano da riqueza a sufocam, tornando essa própria semente, que é a palavra de Deus, infrutífera. Existem duas áreas, basicamente, da nossa vida, nos dias de hoje, que faz com que a gente viva uma vida de preocupação, sobrecarregando o nosso coração, os nossos dias, a nossa agenda de ansiedade. A primeira delas, que Jesus mesmo cita aqui, é a autocobrança, que traz uma autossabotagem por causa do padrão que o mundo está impondo para todos. E é um padrão ilusório, é um padrão inatingível, um padrão que não é para todos. Ele diz o seguinte: portanto, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer e beber. Nós sabemos que hoje, esse texto, se nós aplicarmos para os dias de hoje, nós veremos que é tão real quanto foi naqueles dias, quanto ao que comer e ao que beber. Hoje, a vida das pessoas, ela gira em torno justamente desse fato, de comer e beber, que faz com que a transformação do corpo aconteça. Existe um fato que está acontecendo nos dias de hoje, principalmente na questão física, que as pessoas estão lutando. Algumas pessoas estão lutando para emagrecer, as pessoas que emagreceram estão lutando para ganhar massa muscular, as pessoas que ganham massa muscular, hoje, em muitos casos, não são todos, estão se preocupando em como fazer com que
aquilo que ele trabalhou no corpo, ele que definiu o corpo, faz com que as pessoas queiram mostrar. Como ele vai mostrar? Existe esse círculo que está acontecendo. Não é somente a saúde é importante, mas hoje acontece que as pessoas querem atingir um padrão físico que talvez ele não vá atingir, porque a imagem que ele vê hoje nas mídias, nas internets da vida, é um padrão que ele não vai atingir, porque aquela pessoa, ela vive somente para aquilo. Por isso que Jesus está dizendo aqui, se preocupando com aquilo que vai comer e beber e seu próprio corpo. Naquela época, eu acho, Jesus estava falando no sentido de comer e beber por causa da escassez de alimento que existia. Eu acho. E quanto ao que se vestir, eu acho que Jesus estava falando, até dizendo, por causa da escassez e a dificuldade que as pessoas tinham até mesmo para vestir. Nos dias de hoje, a vestimenta é uma das coisas fáceis que existe e é acessível. A comida, em muitos lugares, como o nosso, não todos no mundo, logicamente, também está totalmente acessível. Mas isso não faz com que as pessoas hoje sejam menos ansiosas e preocupadas do que naquela época. Naquela época, a comida e a bebida, o vestimento e o corpo era no outro sentido. Hoje é em como eu vou manter o meu corpo e como eu vou fazer com que o meu corpo, bem trabalhado, bem torneado, em como eu vou atingir o padrão que nós vemos nas internets da vida. Isso tem gerado uma grande preocupação, uma grande ansiedade, principalmente para as pessoas mais novas, mas não fica limitado às mais novas. E as pessoas mais experientes também, fazendo com que a ansiedade pelo padrão do mundo, ansiedade em como ele vai comer e beber para que a aparência dele fique melhor, a aparência que o mundo está trazendo, está deixando toda uma sociedade adoecida. Adoecida. A roupa hoje já não é mais somente para se vestir. E é logicamente que se a gente pudesse vestir de uma maneira que nos agrade, amém. Mas a roupa também, as pessoas querem se vestir para que a aparência daquilo que ele não é e a aparência daquilo que ele quer ser seja transmitido, e as pessoas estão extremamente ansiosas e preocupadas. E você e eu, nós sabemos que já não é novidade que nós estamos, nos dias de hoje, vivendo na geração mais ansiosa de toda a história da humanidade. O segundo fato de que traz preocupação e ansiedade e faz com que as pessoas deixem de olhar para Jesus é quanto à preocupação quanto ao curso desta vida. Jesus, ele diz aqui, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja ao curso desta vida? E a preocupação quanto ao curso dessa vida tem vindo de uma forma avassaladora nos corações das pessoas quanto àquilo que é a economia do país, a política, principalmente agora no ano 2026, ano de eleição, ano de Copa, a segurança, não somente no sentido a segurança física, quanto a violência física que está assolando muitos lugares da sociedade, não todos, mas a segurança da nossa família, a segurança do futuro dos nossos filhos, a segurança financeira e assim por diante, tem feito com que muitas pessoas vivam uma vida de preocupação e ansiedade. Não é somente o empresário, é o educador, é a pessoa que é um profissional liberal, o funcionário CLT de alguma empresa e assim por diante, tem feito com que muitas pessoas vivam uma vida de preocupação, de ansiedade. Dependendo o partido que ganhar a eleição agora, dependendo do que acontecer com o Brasil na Copa do Mundo, dependendo dos impostos que forem que vierem aumentando a carga tributária de todo o país, nós devemos olhar para Jesus. A nossa esperança, meu filho, não deve estar em se este ou aquele presidente entrar
E é logicamente que a gente deve procurar votar certo, votar em partidos corretos e de acordo com a palavra. Amém. Isso é muito bom. Se a nossa esperança deve estar em Jesus, você deve olhar para Jesus. Dependendo do rumo da economia, dependendo do rumo da educação, olhe para Jesus. Ensina os teus filhos a olharem para Jesus. O que será dos nossos filhos, nossos netos no futuro? Com a sociedade do jeito que está? O que será dos nossos filhos que está cada vez ficando mais raro as faculdades que eles podem se matricular e estudar para se formar? O que será da nossa área financeira, dependendo daquilo que acontecer de imposto e assim por diante? O que será? O que será com as empresas e assim por diante? De fato. Mas a nossa esperança não deve ser se isso melhorar. Se isso melhorar, então eu tenho esperança. Se isso não melhorar, eu não tenho esperança. Não. Jesus é o mesmo ontem, hoje o será para todos sempre. A palavra diz, olhando para Jesus. As coisas estão boas, olhe para Jesus. As coisas não estão boas, olhe para Jesus. As coisas não estão boas, tenha esperança. Jesus é a razão da nossa esperança. As coisas pioraram, tenha esperança. Jesus é a nossa esperança. Tudo ao nosso redor pode oscilar. Jesus não oscila. Por isso, as preocupações e a ansiedade não devem dominar o nosso coração. Caso contrário, a palavra fica infrutífera. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, preocupação, ansiedade, dominando e dirigindo a nossa vida, são como espinhos dentro do nosso coração, que sufoca a palavra, se torna um espinheiro, vai crescendo, e a palavra vem no nosso coração, e aquele espinheiro sufoca a palavra, fazendo com que a palavra fique infrutífera. E viver fora da palavra é viver sem olhar para Jesus. Por isso, o antídoto para isso é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso querendo cumprir um padrão que o mundo está te impondo e que você não tem condição nenhuma de acompanhar. Você tem que viver no padrão que Deus quer. E ser grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Cuide da sua saúde, vista-se o melhor que você puder. Compre as coisas que dá para você comprar. E ótimo! As coisas não melhoraram ou pioraram? As coisas melhoraram? Não melhoraram? Olhe para Jesus, porque não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresente o seu pedido a Deus. Você começou a ficar ansioso? Transforme a sua ansiedade em oração. Você ficou preocupado quanto à economia para o ano que vem? Transforme a sua preocupação em relação à economia em oração, com ações de graças, agradecendo a Deus. É isso que é o antídoto para preocupação e ansiedade. Mais preocupação, mais oração, mais ansiedade, mais oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz algo extraordinário no outro versículo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele, lançando, jogando, entregando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós, olhando para Jesus. A preocupação, a ansiedade pode atrapalhar o nosso olhar de Jesus. Não é uma mudança ao nosso redor que pode e deve encher-nos de esperança. Pode nos alegrar, pode ser muito bom para nós, mas a nossa esperança é Cristo. A terceira coisa que pode fazer com que a gente não olhe fixamente
para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé, é a nossa esperança. Distrações. Distrações. Eu acredito que distrações é uma das maiores armas de Satanás. É uma das maiores armas de Satanás contra a igreja nos dias de hoje. Distrações. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, onde Jesus diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Existem 3 coisas que podem fazer com que a gente viva uma vida distraída. 3 coisas nas quais a gente deve tomar cuidado, que pode fazer com que a gente viva uma vida distraída e não olhe fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A primeira coisa são facilidades, a facilidade e quantidade de ofertas de diversão. Você vai ver aqui que Jesus ele não fala de pecado aqui nos dias de Noé. Ele não cita. Olha, comer não tem problema. Beber não tem problema. Casando-se não tem problema casar. Se dando em casamento, dando-se em casamento também não tem problema. Jesus ele diz que nos dias de Noé o povo vivia distraído. Comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Então você vê aqui que ele não está falando de pecado, ele não está falando de idolatria, de bruxaria, daquela coisa toda, não. Ele está dizendo de uma vida distraída que fazia com que eles não olhassem para Deus. Noé olhava para Deus, ele olhava para o Senhor. Então, a ideia que dá aqui é que eles tinham muita facilidade. Nos dias de hoje, nós temos muita facilidade e muita quantidade de ofertas de diversão. E não tem problema. Não tem nenhum problema nós nos divertirmos. Não tem nenhum problema você ter preferência de diversão. Não tem nenhum problema. O que não pode acontecer é que a diversão não pode fazer com que você deixe de olhar para Jesus. Porque é sedutor. O diabo, se ele aparecer com tridente e cauda, soltando fogo pelas ventas e com chifre, nós vamos ficar assustados. Só que quando, de uma forma sutil, e ele oferece para que nós olhemos somente para essas coisas, então nós podemos estar cometendo um grande erro de deixar de olhar para Jesus. A segunda coisa que pode fazer com que a gente se distraia muito, são as mídias sociais. Nós sabemos que, conforme as pesquisas, que o Brasil é o segundo, às vezes o primeiro, em determinados momentos na pesquisa ela aparece, o primeiro ou segundo país do mundo em que as pessoas passam mais tempo no celular, nas mídias sociais. São horas e horas por dia. Uma das coisas que nós temos que entender é que as mídias sociais, elas nos forçam. As mídias sociais nos forçam. E elas nos formam. Elas nos forçam a querer viver uma vida num padrão que não é para nós. E necessariamente falando, não é pecado, mas elas fazem com que nós sejamos forçados a querer viver algo que não é para nós. Mas a segunda coisa, as mídias sociais estão formando toda uma geração. E o impacto dela na vida de muitas pessoas está sendo maior do que o impacto de outros tipos de ensino, inclusive da palavra de Deus na vida de alguns. Pelo fato de que o estilo de vida que ela apresenta
muitas vezes não condiz com a nossa realidade ou com a realidade da vida cristã de uma pessoa. Então vai fazer com que muitas pessoas elas sejam forçadas a querer viver uma vida que não é para elas, mas ao mesmo tempo está formando opiniões, formando pensamentos, formando a forma, o estilo de vida de algumas pessoas, e isso faz com que as pessoas se distraiam daquilo que Deus quer. Muitas pessoas também estão sendo formadas em opiniões que às vezes mascaram a palavra de Deus, porque muitas pessoas que não tiveram uma experiência verdadeira com Cristo, conhecem algumas coisas da palavra e eles estão emitindo opiniões, divulgando e amplificando as suas opiniões nas mídias sociais, e muitas pessoas estão distraídas verdadeiramente falando da palavra de Deus, deixando de olhar para Jesus para olhar coisas e particularidades da vida. Olha, existe muito a distração na vida das pessoas. A terceira coisa que nós vemos que faz com que as pessoas se distraiam é o conforto. É o conforto. O excesso de conforto. Ou seja, o conforto é bom. Mas quando a pessoa ela se sente tão confortável, excessivamente confortável, em muitas áreas da sua vida, pode ser que comece a se tornar um peso orar, ler a palavra, servir num culto, dar um testemunho, evangelizar no seu local de trabalho. Ela está tão confortável que qualquer sinal de dificuldade ou de confronto ela recua, pelo fato de que o conforto já a abraçou com braços confortáveis, fazendo com que a ação dela seja limitada, fazendo com que ela então viva uma vida distraída. Em nome de Jesus, você não vai viver essa vida distraída. Nós temos que olhar para Jesus. E muitas vezes olhar para Jesus significa confrontar o nosso próprio pecado, tirar-nos da zona de conforto, fazer com que nós gastemos e procuremos gastar mais tempo nas nossas devocionais do que nas mídias sociais e tirando-nos dessa vida de distração. Mas nós temos que olhar para Jesus. A consequência de nós nos distrairmos, nós vemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Jesus ele chama a atenção da igreja de Laodiceia, e muitas pessoas acham que nós estamos vivendo na era de Laodiceia, quando diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Olha aí, não é frio nem quente. Por quê? Porque és morno, nem frio nem quente, estou pronto a vomitar da minha boca. Porque você diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Olha aí. Uma vida confortável, rica e abastada. O problema não é a riqueza, não é a abundância de coisas. O problema é a distração da pessoa por olhar isso e não olhar para Jesus. Aí Jesus ele disse: e nem sabes que é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essas três coisas que nós devemos tomar muito cuidado. Facilidade e quantidade de ofertas, diversão, as mídias na mão de todas as pessoas. Pais, tome cuidado com o celular na mão do seu filho. E o excesso de conforto. O que nós devemos fazer em relação a isso? A Bíblia diz o seguinte: mantendo o olhar firme em Jesus. Não se distraia. Use menos a diversão no celular. Saia da zona de conforto. Decida fazer um tempo maior de jejum, de oração. Decida se levantar para evangelizar, falar de Jesus para alguém. Decida servir numa área diferente na tua igreja, na nossa igreja. Decida. Olhe para Jesus. Veja o que Jesus quer. Deixa o Senhor Jesus te confrontar nas coisas erradas, no pecado, no conforto, naquilo que é um peso, necessariamente falando, não é um pecado, mas é um peso. Então, procure isso. Olhe para Jesus. E o resultado disso é: estou à porta e bato. Se você ouvir a voz, abrir a porta,
olhar para Jesus, convidar para Ele estar com você, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. O resultado de nós não sermos distraídos e olharmos para Jesus é um nível de intimidade nunca experimentada antes. É um nível de intimidade com Jesus que faz com que nenhuma distração tire o seu olhar de Jesus. É um nível de intimidade que faz com que o peso, não o pecado, mas o peso dessas coisas todas que, entre aspas, necessariamente falando não é pecado, elas saiam totalmente da sua vida e você então não terá a sua liberdade de correr cerceada. E nós vemos que a aplicação disso tudo, de olhar para Jesus, vai fazer com que o nosso coração, e a gente não olhe para trás, muito pelo contrário, nós olhamos para Jesus e o nosso coração, então, quanto ao futuro, se enche de fé, de esperança e de uma alegria que antevê aquilo que o Senhor estará fazendo. Mas quando também a gente não deixa que a preocupação e a ansiedade ela domine o nosso coração, e a forma de nós não deixarmos é a gente entregar toda a ansiedade nas mãos de Jesus pela oração e pela súplica com ações de graças. A paz que excede todo entendimento, ela entre no nosso coração, a gente se sinta totalmente aconchegado a Jesus. E quando a gente não se distrai, uma intimidade com Jesus num nível ainda maior, fazendo com que a gente tenha foco e propósito na nossa vida. O conselho que eu dou para você, então, meu filho, olhe para Jesus no ano de 2026. Não tenha saudade daquilo que Jesus já destruiu. Não tente reconstruir as pontes que você já quebrou e queimou e deixou para o passado. Não deixe a preocupação dominar o seu coração, enchendo a sua vida, a sua agenda, o seu dia a dia de ansiedade. Entregue para Jesus e não se distraia. Olhe para Jesus. Eu vou orar por você agora. Esse é o conselho que eu dou para você para o ano de 2026. Eu tenho a certeza que Deus já está abençoando em nome de Jesus. O conselho é: não se distraia, não deixe a ansiedade dominar o seu coração e não olhe para trás, não sinta saudades daquilo que Jesus já tirou da sua vida. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, faça com que tanto eu como meu irmão, a minha irmã que está agora orando comigo, nós venhamos ter a consciência absoluta da necessidade de olharmos para Jesus, mas também a gente vinha decidir no nosso coração, nos posicionar em olharmos para Jesus, para que aquilo que nós somos tentados a sentir saudade do passado não venha mais nos atrair, preocupação e ansiedade não venha dominar o nosso coração e a gente fica olhando somente para os problemas, mas também as distrações desse mundo não venha dirigir os nossos passos, o nosso dia a dia. Muito pelo contrário, que nós venhamos decididos olhar para Jesus. Que o ano de 2026, o meu irmão, a minha irmã, venha olhar para Jesus, que é o autor, é o consumador da nossa fé, em todos os dias do seu ano, em todas as situações, em todos os ambientes que eles se encontrarem e com quem quer que seja que ao longo do ano eles venham se relacionar, venham ter contato. Em todos os momentos, diante dos olhos deles, esteja Jesus. E que Jesus seja o filtro de todas as coisas que eles verem, ouvirem ou sentirem. Para que o Senhor Jesus e a esperança que Ele nos traz venha estar trazendo para o nosso coração e o coração do meu irmão, da minha irmã, a paz que excede todo entendimento. Que esteja guardando o coração, a mente, as decisões,
o dia a dia de cada um de nós. Em nome de Jesus é o que eu peço e te agradeço, para que nós venhamos olhar para Jesus. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.